Alexandre de Moraes e Monark num dos duelos mais inesperados da República Brasileira. Imagina o seguinte, Alexandre de Moraes foi professor da USP, é um cara que tem um histórico acadêmico irrepreensível, atuação em Secretaria de Segurança, participação direta aqui no estado de São Paulo em negociações muito duras, em brigas envolvendo inclusive facções criminosas, nomeação para o Supremo Tribunal Federal durante o governo Temer, tendo um papel primeiro de construção interna ali, de se adequar, e depois como nome principal do establishment político no enfrentamento não apenas à Lava Jato, mas também à rede de notícias falsas e obviamente as mobilizações bolsonaristas. Este homem encontrou diversos adversários, e a maior parte dos seus adversários adotaram o caminho de capitular, arregar, fugir, ou, quando confrontados com a força policial, apenas, enfim, serem presos, tá? Ele contou com esse enfrentamento porque era um enfrentamento diante de homens frágeis. Porém, é um novo tipo de homem que ele vai enfrentar. Do outro lado, há um rapaz relativamente jovem, ao contrário de Xandão, com farta cabeleira, cabelos encaracolados. Um cara que já foi especialista até em Minecraft. Um cara que trouxe o modelo de podcast ao Brasil. Que, inspirado por Joe Rogan, criou o Flow, junto com seu amigo Igor. Revolucionou a internet brasileira. E que se tornou, pro bem e pro mal, arauto de um discurso sobre liberdade de expressão sem limites. O nome dele é Monark. Quem diria que Alexandre de Moraes encontraria em Monark, e não em Bolsonaro, um adversário mais tenaz? Percebam, toda vez que Alexandre de Moraes gritava, Bolsonaro baixava a cabeça. Toda vez que Alexandre de Moraes atuava, Bolsonaro obedecia. Hoje Bolsonaro é soldado do sistema tentando colocar Cristiano Zanin, advogado do Lula, no STF. E do outro lado, quem pratica a desobediência, em certa medida, é o Monark, que continua produzindo conteúdo no Rumble e que está apontando para Alexandre de Moraes um determinado caminho, que é o vai recrudescer, vai acelerar esse processo, qual o próximo passo? Vai me prender? E é isso que nós vamos tratar aqui, galera. Antes de continuar, vamos lembrar aqui para vocês, se inscreva na revista Valete, é mbl.org.br/revista. Se inscrevam, tá? Nós vamos entrar em contato com você, porque estão faltando só 300 assinantes para nós conseguirmos montar agora o escritório da redação da Valete. É uma baita vitória nossa. Vamos fazer essa separação entre a Valete e o MBL, tá? E isso é uma notícia boa, porque a gente vai poder profissionalizar ainda mais a estrutura. Mas vamos voltar aqui porque eu tava tratando. O Monark está adotando uma estratégia que é uma estratégia quase suicida. Ele provavelmente já deve ter feito algum tipo de blindagem patrimonial, especialmente envolvendo criptoativos. Ele sabe que suas redes sociais estão todas bloqueadas e que ele está permanentemente cancelado junto a empresas que poderiam patrociná-lo. Ele já sabe disso. A Monark resta muito pouco, porque, enfim, muito já foi tirado dele. Ele foi obrigado a renunciar ao comando da empresa que ele criou, uma empresa que inovou e que inventou grande parte do modelo de internet, melhor, de gestão de YouTube brasileiro. Se hoje eu utilizo um microfone como esse, se hoje muita gente tem aquele formato de vídeos em podcast, isso gera milhões e milhões de views diários em cortes, é porque alguém trouxe esse modelo pro Brasil. E foi ele. Todo o mérito e todo, vamos dizer, todo o agradecimento tem que ser dado a ele por ter sido um inovador. E ele é um inovador e merece o sucesso e o nome que gerou por conta disso. Eu não tô aqui julgando as opiniões políticas do Monark. Eu estive no Monark, quem quiser assistir tem o link aí, basta ver. E nós discordamos, sei lá, em 70% do tempo. Fui eu e o professor Ricardo. Mas aqui não interessa essa minha discordância. Aqui me interessa, enquanto analista, e aqui eu tô me comportando como analista, entender a estratégia que ele tá adotando. Porque se um homem perder tudo, já não tem mais nada a perder. E se Monark não tem mais nada a perder, o que seria então o próximo passo? Aparentemente o que o Monark vem tentando construir é essa desobediência civil, provocando uma reação irrazoável para o Alexandre de Moraes. Porque se ele descumpre o que foi determinado pelo despacho dele e continua atuando pelo Rumble, que não vai acatar a decisão do STF simplesmente porque ele não atua em território nacional, algumas coisas poderão acontecer. Primeiro, o Rumble não poderá ser acessado a não ser por, sei lá, um VPN. Né? E aí o Alexandre de Moraes vai ter que adotar o caminho de proibir não apenas o Rumble, mas começar a proibir brasileiros de usarem VPN. Ou seja, começa aquela política de gato e rato que eu já venho falando bastante, que a censura não é um fato dado, a censura é um processo. E o processo todo é muito mais desgastante para aquele que censura do que para aquele que é censurado. Segunda coisa, Monark pode ser preso pelo Alexandre de Moraes. Se alguém duvida que o Alexandre de Moraes não tem a volúpia de sair prendendo adversários por aí, todo mundo sabe que é da natureza dele fazer isso porque ele quer mostrar o tempo todo força e autoridade. O problema é que o Monark não foi um dos arquitetos da tentativa de golpe que houve no final do ano no Brasil. Monark erra quando diz, por exemplo, que eu não
não havia nenhuma tentativa de golpe, isso é mentira. Ele erra. E aí são parte das posições políticas que ele vem adotando, que, enfim, eu discordo bastante. Mas isso, ele dizer que não houve tentativa de golpe não significa que ele foi parte de uma tentativa de golpe. E o tempo todo nós alertamos, não apenas Alexandre de Moraes aqui nas redes sociais, mas todos os que defendiam punições pro Monark. Monark, ele exprime sua opinião, tanto certa quanto estando errada, é uma opinião e ele tem direito de expressá-la. Não foi ele a ser arquiteto de um golpe de Estado, tampouco ele tinha intenção de fraudar a eleição, mentir sobre a eleição ou tocar um golpe de Estado. São coisas diferentes. Eu não posso tratar ele igual eu tratava, por exemplo, outros comentaristas políticos que mandavam pessoas irem até a casa de generais pedindo golpe de Estado, exigindo que os generais participassem de uma quartelada. Como ficou demonstrado, inclusive, depois, não só pelo documento que foi pego com o Anderson Torres, mas também pelos materiais que foram encontrados no celular do general Cid, lá, do Mauro Cid, que deixam extremamente claro para todo mundo que havia uma tentativa de quartelada e que havia tentativa de convencimento do alto comando das Forças Armadas, tá? O Monark não tinha nada a ver com isso. Então, não havendo isso, apenas nós veremos o quê? Um youtuber sendo preso por exprimir sua opinião? Ora, isso soa muito irrazoável. Ainda mais sabendo que está sendo gestada uma operação para salvar quem? O próprio Jair Bolsonaro. Bolsonaro está sendo alvo de uma operação interna do bolsonarismo para salvá-lo. E o Xandão talvez tenha que se adequar e salve o Bolsonaro. E aí como é que fica? O Monark, que não participou de intentona golpista, vai preso, porque tem uma opinião sobre a atuação da Suprema Corte ou do TSE durante as eleições. E Bolsonaro, que seria o beneficiário de um golpe de Estado, e que, vamos ser claro, obviamente tinha ciência de tudo que aconteceu, termina solto porque se submeteu a Xandão. Quer dizer que essa história não é sobre, afinal, democracia, mas sim sobre aceitar o poder quase absoluto de um poder sobre os demais? Ora, se o Monark for preso, ele começa a se transformar um mártir da causa dele. E muitos poderão dizer, mas ele será esquecido pelo bolsonarismo? No que eu tenho certeza. Também, ele poderá ser esquecido pelo grande público. Então logo ele comece a ficar na cadeia, não produza mais conteúdo, as pessoas não falem mais dele. Mas ao mesmo tempo, começa a deixar claro que nós temos um poder maior do que os demais, atuando sobre a sociedade, e que a ideia de democracia, que é eternamente alvo de defesa acalorada por parte de todos os poderes, é uma mera ideia, uma ficção, e não uma realidade que merece defesa. A luta de Monark começa a se tornar uma luta maior do que Monark, tá? E por mais que todos nós tenhamos discordâncias com ele tá sabendo o que faz. Eu volto a falar, nunca subestime um cara que já acertou mais de uma vez na vida. Ele já era um youtuber gigante antes de ter criado o Flow e depois ainda criou o Flow, tá? Eu não subestimo ele e espero que vocês também não subestimem. Aqui ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.